filho adotivo vendeu a casa de sua mãe e a levou para morar com ele, mas alguns meses depois, chegou em casa dizendo que ela teria que ir para um asilo, pois ele iria precisar daquele quarto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias Empolgantes. Se você gosta de se emocionar com histórias incríveis, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu gostei. A senhora Madison já tinha 76 anos. Ela sentia muita falta da companhia de seu filho adotivo. Quando Albert veio visitá-la, ela estava muito triste, pois já tinha se passado um mês de sua última visita. Albert, com um sorriso amarelo, tentou disfarçar o seu aborrecimento diante do compromisso de visitar sua mãe adotiva. Ele queria que ela mudasse para sua casa, o que evitaria aquelas viagens. Falava que na sua casa havia um quarto separado, que no bairro teria pessoas da idade dela para conversar, e que havia próximo uma boa clínica médica. A senhora Madison não queria abandonar a sua cidade natal. Ali estava toda a sua história e suas lembranças. Ainda assim, Albert criticou sua mãe por se comportar como uma criança mimada, ao não querer enxergar que aquela era a melhor opção. Mas a senhora Madison percebia perfeitamente que a intenção de seu filho era vender a fazenda que estava na família há várias gerações. Há vários anos a senhora já ouvia aquelas propostas, e sempre se recusava. Albert havia dito sistematicamente que investiria o dinheiro em aplicações de alta rentabilidade, e que aquilo possibilitaria uma melhor qualidade de vida para sua mãe. Apesar de ter resistido por vários anos, a senhora Madison percebeu que já estava muito cansada para continuar resistindo. O filho adotivo era o único herdeiro vivo da velha senhora. Assim, para surpresa de Albert, ela concordou em mudar sem fazer qualquer imposição. No dia seguinte, a senhora Madison juntou todos os seus pertences e mudou-se para a cidade. Sua fazenda foi imediatamente posta à venda e, como sempre houve interessados na compra de suas terras, a venda foi rápida. Nos primeiros meses tudo estava indo bem, mas aos poucos a senhora percebeu o grande erro que havia cometido. Albert e sua esposa brigavam quase que diariamente. Kristen estava visivelmente descontente com alguma coisa, mas acima de tudo ela estava irritada com a presença da senhora Madison e nem tentava esconder seus sentimentos. Albert tentou amenizar a situação, mas sua esposa foi extremamente grossa e desrespeitosa. A mãe passou a sair raramente de seu quarto, para não ser vista pela esposa de seu filho. Seus netos também mal se comunicavam com ela, mas isso era compreensível. Os meninos eram adolescentes e a senhora Madison não sabia quase nada que podia interessá-los. A velha senhora vivia como se estivesse em uma prisão perpétua, pois não havia como voltar atrás. Ela estava muito triste, mas a última coisa que ela queria era trazer desavenças para a família de seu filho. Se ela tivesse imaginado que Kristen fosse agir daquela forma com sua presença, nunca teria saído de sua fazenda. A senhora Madison viveu toda a sua vida naquela casa, com seu amado marido Jeffrey, mas há 12 anos ele faleceu. No início ela continuou cuidando das tarefas domésticas, mas com o passar dos anos tudo foi se tornando difícil. Albert foi um presente que seu marido Jeffrey lhe proporcionou, já que ela não podia ter filhos por causa de uma doença rara. Albert foi adotado com apenas 8 meses de vida. Ele havia sido abandonado na porta de uma igreja da cidade. O casal deu para ele todo o amor e atenção que um filho deve ter, mas Albert, ainda jovem, descobriu que era adotado e aquilo mexeu com seus sentimentos. Ele se mudou para a cidade para fazer faculdade de economia, e quando estava se formando conheceu Kristen e logo se casaram. Albert não voltou para a fazenda, e vinha visitar seus pais muito raramente, sempre alegando que era culpa de seu trabalho. O filho, que estava viajando a trabalho, não teve tempo de se despedir de seu pai adotivo, que morreu um dia após ter um infarto, e também não compareceu ao seu enterro pois estava em outro estado, tendo chegado um dia depois do velório. Mesmo sua mãe tendo ficado morando sozinha na fazenda, ele a visitava apenas de mês em mês. Porém, há um ano Albert começou a visitar a senhora Madison com mais frequência, e em todas as vezes a convidava para morar com ele e sua família. Desde o início Albert não escondeu que estava precisando de dinheiro e que havia apenas a propriedade de sua mãe para vender. Ele até prometeu que iria construir um mausoléu no túmulo de seu pai. Mas agora a senhora Madison entendeu que eram apenas palavras e que ele não faria nada. Ele chegou ao ponto de tirar a pensão de sua mãe, alegando que ela não tinha que pagar nada. A senhora Madison ficou triste e deprimida, mas Albert aparentemente não percebia o que estava acontecendo com sua mãe. Um ano se passou. Todos os dias a senhora Madison ansiava estar junto de seu falecido marido, para não sofrer mais neste mundo. Mas a idosa não tinha ideia daquilo que ainda estava por vir. Ela acreditava que não poderia ficar pior. Um dia Albert disse a ela que estava se separando de Kristen e que eles teriam que se mudar, pois a casa ficaria para sua mulher e seus filhos. O filho alugou um pequeno apartamento de 2 quartos onde passou a morar com sua mãe. Albert alegava que não tinha dinheiro para comprar uma nova casa ou para alugar um apartamento melhor, pois tinha que pagar pensão para seus filhos. Mas sua vida de divorciado era regada a festas e muitas mulheres, as quais frequentemente levava para o pequeno apartamento, deixando sua mãe completamente envergonhada e com um sentimento de responsabilidade, por achar que não deu uma boa educação para seu filho. 2 meses se passaram.
Um dia Albert chegou em casa e falou que havia encontrado sua mãe biológica, mas que ela estava em uma clínica de reabilitação e que estava gravemente doente. O filho adotivo afirmou que iria cuidar de sua mãe biológica e então ele havia decidido mudá-la para o apartamento dele. Mas como não havia espaço suficiente no apartamento para todos, a sua mãe adotiva seria mandada para um asilo. A senhora Madison não conseguiu encontrar nada para dizer. Ela estava tão chocada com o que tinha ouvido. Albert a convenceu de que era apenas temporário e que assim que sua mãe biológica melhorasse, ele imediatamente traria a senhora Madison de volta. Sua mãe disse com tristeza que certa vez, há muitos anos, eles também pensaram em devolver Albert para o orfanato, para poder viverem sem compromissos. O filho não teve tempo de responder, pois seu telefone tocou. Era sua mãe biológica dizendo que chegaria em 1 hora. Albert se levantou abruptamente e começou a colocar as coisas da velha senhora na mala. Ele dirigiu silenciosamente para a casa de repouso, e ao deixar sua mãe no portão, lhe entregou uma caixa com um cobertor que ele havia comprado. Imediatamente uma jovem veio ao encontro da senhora Madison, e vendo as lágrimas que escorriam pelo seu rosto enrugado, disse-lhe amavelmente para não ficar triste, pois ela ficaria bem com eles. Durante a primeira semana, a senhora passou conhecendo suas novas rotinas, os outros internos, ouvindo suas histórias, e tristemente percebeu o quanto eles eram como ela. Mas ainda assim, ela estava muito envergonhada por estar ali e tornou-se cada vez mais retraída. Muitas vezes ela via pela janela, parentes ricos e saudáveis em carros caros, trazendo seus parentes idosos para lá, e sentia uma dor no coração que não passava. Um dia ela estava no pátio, sentada em seu banco favorito debaixo de uma árvore. As folhas de outono se agitavam agradavelmente nas copas das árvores. De repente, a mesma jovem que a cumprimentou no dia de sua chegada, se aproximou e disse: "E por que a senhora está aqui? Por que não vai almoçar? Hoje a macarronada está maravilhosa." A senhora Madison sorriu de volta e respondeu que não estava com fome. Chloe saiu, e 10 minutos depois voltou com o almoço. Sobre uma mesa móvel havia 2 pratos de macarrão com molho de tomate. A comida estava tão apetitosa que a senhora Madison não resistiu. Após terminar o almoço, a jovem trouxe uma bandeja com um pequeno bule de chá e alguns biscoitos. Elas ficaram sentadas ali por mais de 1 hora até o chá acabar. Quando a senhora Madison agradeceu a Chloe pelo delicioso almoço, ela respondeu: "De nada. Eu venho observando a senhora há um bom tempo, desde o primeiro dia. Por favor, reaja e volte a viver, a sua vida não acabou. Existem coisas positivas em tudo. Por exemplo, eu cresci em um orfanato e depois disso vim trabalhar aqui. A senhora sabe por quê?" A senhora Madison balançou a cabeça negativamente. "Porque aqui eu sou amada. E a senhora também será amada, porque aqui existem muitas pessoas boas. Pare de sofrer por aqueles que te traíram. Eles não são dignos de uma única lágrima da senhora. Eu acredito que a senhora teve uma vida maravilhosa no passado e que existem muitas coisas boas para lembrar. Eu não tenho, mas não estou desanimada. Encontrei uma forma de viver minha vida em benefício dos outros. Esta foi a minha escolha e tenho certeza que irei trabalhar aqui a minha vida toda, e vocês todos aqui são a minha grande família." "Você não vai se casar?" perguntou a senhora Madison. "Você acha que vou me casar? Não tenho estudo, não sou bonita, não vou a boates e não me visto bem, e raramente saio daqui, então tenho poucas chances", a jovem disse sorrindo. "Eu tenho poucos amigos e meus pais eram alcoólatras. A senhora foi traída no final da vida, e eu fui no começo, então acho que somos amigas no azar de alguma forma." As 2 mulheres ficaram sentadas em silêncio por um tempo, olhando para longe, pensando cada uma consigo mesma. Então Chloe se levantou, sorriu e desejou um bom dia para a senhora Madison e foi embora sozinha. 2 anos se passaram. A senhora Madison se acostumou com sua nova vida e, acima de tudo, ela gostava dos momentos que Chloe vinha visitá-la. Elas liam livros e discutiam as últimas notícias. Além disso, ela também encontrou amigos entre os outros velhos abandonados e sua vida voltou a ser alegre. Um dia Albert, a quem ela não tinha visto durante os últimos anos, inesperadamente veio até ela. A senhora Madison percebeu que seu filho adotivo estava fisicamente bem e muito bem vestido. Quando ele perguntou como ela estava se sentindo, a senhora Madison respondeu rispidamente que ela não ia morrer, e que não tinha mais nada para vender, e que então ele não deveria perder o seu precioso tempo com ela. Albert franziu a testa e explicou que ele simplesmente tinha vindo para visitá-la e contar como eles estavam vivendo. Ele começou a contar que um de seus netos estava casado e que sua mãe biológica ainda não tinha se curado de seus vícios, e que ainda estava morando com ele. "E por que você está me contando tudo isso?" a senhora perguntou. "Eu não tenho mais família, então entre no seu carro novo e não venha mais aqui. Você não é bem-vindo." A senhora se levantou e calmamente foi em direção de seu quarto. "Espere, mamãe", Albert gritou indo atrás dela. Ele lhe entregou uma folha, onde havia o número de um telefone. "Eles querem entrar em contato com a senhora, e eu não sei quem são, mas o número é da França. Temos parentes lá?" A mulher pegou o papel, e sem responder, foi embora.
Ela estava extremamente magoada e ao mesmo tempo com repulsa de estar perto de Albert. No outro dia ela ligou para aquele telefone e então tudo foi muito inesperado para todos, incluindo a senhora Madison. Ela havia herdado uma casa e valores em uma conta corrente na França. Seu pai tinha uma irmã mais nova, que há muito havia se mudado para a França e lá ela viveu toda a sua vida. Durante sua vida ela não teve família, assim toda sua herança foi para sua sobrinha, sua única parente viva. A senhora distribuiu a riqueza inesperada de uma forma muito peculiar. Ela deu metade do dinheiro para Chloe, para que a jovem pudesse comprar um apartamento e para custear sua faculdade. A senhora guardou um pouco do dinheiro para si mesma e doou o resto para sua amada casa de repouso, onde encontrou amor e paz. Mas logo mais uma surpresa lhe aguardava. Toda a família de seu filho adotivo veio visitar sua amada mãe e levá-la para casa. De alguma forma eles descobriram sobre a herança e fizeram uma festa maravilhosa. Como num passe de mágica, Albert havia voltado com Kristen, e estava morando novamente na casa. Ele deixou o apartamento para sua mãe biológica, e assim o carinhoso filho adotivo sugeriu que sua mãe imediatamente arrumasse suas coisas e voltasse para a casa de sua família. Mas a senhora Madison recusou categoricamente, e disse que viveria ali até a sua morte. A senhora Madison viveu mais 3 anos felizes. Seus parentes não a incomodavam mais, e a velha senhora acompanhou o progresso de Chloe, sua melhor e mais querida amiga. A jovem contou qual faculdade estava fazendo e que tipo de apartamento tinha comprado. Ela também confidenciou que tinha trocado olhares com seu atencioso vizinho e que gostava muito dele. 1 ano depois, Chloe foi na casa de repouso para dizer para a senhora Madison que estava se casando, e a idosa chorou de felicidade por ela. Passaram 10 meses e a senhora Madison se foi. Ela faleceu silenciosamente enquanto dormia, com um sorriso nos lábios. Ela estava feliz por ter feito tudo certo e porque iria se encontrar com seu amado marido Jeffrey. Nesse mesmo dia, a pedido da senhora Madison, Chloe enviou para o Albert uma caixa e um envelope. O homem abriu o envelope e leu a carta em voz alta. Meu querido filho, se você está lendo esta carta, significa que já estou perto de seu pai. Partilhei a herança enquanto ainda estava viva, e sobre você, é claro que eu não o esqueci. Sua parte está na caixa. Adeus. Albert ansiosamente abriu a caixa, e ficou simplesmente furioso com o que viu. Sobre aquele cobertor que ele havia dado para sua mãe, no dia em que a internou na casa de repouso, estava uma única nota, onde estava escrito de pincel preto: compre uma consciência, e aqueça o seu coração. Se gostou dessa história e se ela te emocionou, compartilhe com seus familiares e amigos, não deixe de se inscrever e de deixar o seu gostei, para que possamos buscar novas histórias empolgantes para sua diversão e até a próxima.